Imagine que estamos no ano de 2034, e você está embarcando em um trem lunar, que o levará do seu trabalho até a sua residência, através de ferrovias na Lua, apreciando as paisagens lunares. É isso mesmo, os Estados Unidos já têm planos e projetos para colocar trens de alta velocidade na Lua, construindo futuras ferrovias lunares. Isso não é tão absurdo quanto a gente imagina, apesar de soar como uma ideia maluca, operar um trem na Lua tem muita lógica. Desde que os primeiros astronautas pousaram na Lua em 1969, ficou evidente que para manter uma presença humana permanente na Lua, seria necessário desenvolver uma infraestrutura, incluindo estruturas para armazenamento de água, usinas nucleares, além dos meios de transporte, que um deles certamente serão as ferrovias. Porque embora muitos considerem a Lua pequena, na realidade é um corpo celeste grande. Sua área de superfície é 3 vezes maior que a área terrestre da América do Sul. Então, inicialmente, com poucos humanos morando na Lua, exigirá algum sistema de transporte que se conecte entre diferentes habitats, para poder transportar além dos astronautas, os materiais e minérios lunares de um lugar para o outro. Podendo ser um trem com suas ferrovias, seja feita com trilhos convencionais, ou utilizando sistemas de levitação magnética como já existem aqui na Terra. Além de sua utilidade logística, as ferrovias oferecem uma maneira de lidar com um dos principais problemas na Lua, que é a poeira extremamente abrasiva e corrosiva. Devido à ausência total de água, a eletricidade estática presente na poeira lunar, faz com que ela grude nos trajes espaciais e nos equipamentos, tornando-os sujos, e com vida útil reduzida. Já em uma viagem de trem, poderia diminuir o contato humano com a poeira, enquanto se deslocam pelo satélite natural. Outra consideração importante são os trilhos, pois embora no futuro os carros certamente sejam utilizados na Lua, eles desgastam a superfície lunar, e diferente da Terra que os rastros geralmente desaparecem devido à chuva e à erosão, na Lua permanecem intocados por bilhões de anos. Portanto, minimizar esse tipo de dano, até mesmo por razões estéticas, e de pesquisas, seria algo benéfico. Com as ferrovias lunares incluindo potenciais sistemas de levitação magnética, e com as cidades e bases lunares mantidas interligadas por uma rede de robôs e trens automatizados gerados por energia, resolveria um grande problema, que são os combustíveis fósseis. Esse tipo de combustível aumenta o aquecimento global, e é usado pela maioria dos veículos aqui da Terra. Com as ferrovias, também deverá acelerar drasticamente a evolução dos humanos na Lua, pois em uma missão lunar que duraria vários dias caminhando a pé, ou em futuros veículos lunares, nos trens a missão poderá ser concluída em algumas horas. E esses trens e ferrovias na Lua já estão sendo projetados. A Northrop Grumman foi contratada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, a DARPA, para desenvolver um projeto de ferrovia lunar, como parte dos preparativos para estabelecer uma colônia humana permanente na Lua, assim como parte do estudo de capacidade da arquitetura lunar, ao longo de 10 anos, chamado de Luna 10, com o objetivo de progredir no desenvolvimento de futuros habitats lunares. Cientistas e engenheiros, de toda a comunidade espacial uniram-se durante este estudo de 7 meses, combinando os seus conhecimentos e competências, para desenvolver uma futura estrutura lunar civil, com infraestruturas robustas e viáveis para atividades na Lua. A ferrovia teria o intuito principal de conectar os locais valiosos na Lua até suas bases permanentes, e foi isso que os engenheiros da Northrop Grumman começaram pensando, de uma forma inovadora sobre a viabilidade de usar uma ferrovia na Lua para transporte, identificando vários usos importantes. A ferrovia lunar poderia fornecer acesso a áreas remotas do nosso satélite natural, como na região do Polo Sul, que podem conter depósitos de água gelada e hidrocarbonetos. Além de outros recursos locais, como o regolito lunar,
que sendo extraído poderiam ser usados para construção, em vez de transportar os materiais aqui da Terra. O estudo também analisou os tipos de materiais metálicos que poderiam ser extraídos para produzir a rede ferroviária. Numa situação ideal, a ferrovia lunar seria construída a partir de materiais lunares e sendo feitas por robôs teleoperados. O estudo foi criado para fazer os trens e a rede ferroviária, com o máximo possível de material proveniente da Lua. Além do nosso satélite poder ser usadas por outras empresas privadas, que poderiam usar a Lua como um ponto de lançamento para Marte, de modo que uma estação lunar permanente funcionaria como a primeira estação fora da Terra, sendo uma parada estratégica para missões futuras em outros planetas, igual era no Velho Oeste, onde as cidades cresciam em torno das estações ferroviárias. Outra vantagem da ferrovia lunar é que os vagões carregam grandes quantidades de materiais, e mais rápido do que os veículos lunares tradicionais. A rede ferroviária se moveria na velocidade de um carrinho de golfe, e cada vagão teria o formato de uma versão grande de um carrinho de mina, e pode transportar material suficiente para encher uma caçamba de um caminhão. Dependendo da demanda, um único trem poderia conectar centenas de vagões. Rovers de construção de nível industrial com robótica autônoma seria o principal meio de construir os trilhos. Como as escavadeiras na Terra, esses veículos espaciais preparariam a área, e depois colocariam os materiais. À medida que a ferrovia crescer para fora da base lunar, ela fornecerá transporte para o crescimento de outros projetos de construção, como a rede de energia elétrica lunar, os painéis solares, e até redes de telecomunicações. Eventualmente, o sistema ferroviário lunar seria expandido para todas as áreas geográficas de interesse. Além disso, o Luna 10 investigou qual tipo de mecanismo de propulsão fazia mais sentido, e as baterias e motores elétricos que é atualmente usado para trânsito leve sobre trilhos na Terra, é o meio mais viável. O estudo também analisou como a ferrovia poderia ser usada de uma forma turística. Podendo haver um mercado para pessoas dispostas a pagar por uma viagem ao redor da Lua. E certamente haverá interesse de turistas querendo ver os diferentes lugares e paisagens lunares, e com uma rede ferroviária consolidada, facilitaria muito esse tipo de oportunidade. Já pensou a gente passeando de trem na Lua? Seria demais, hein? Já para um astronauta que irá morar na Lua, andar no trem lunar pode ser essencial pela dificuldade que é caminhar na superfície da Lua. Uma parte da missão da Northrop Grumman é ter uma visão do que poderá ser o futuro, para sabermos como vamos operar veículos complexos, em um ambiente hostil que é a superfície lunar, e já usando essas dificuldades de aprendizado para futuras colonizações em Marte. A NASA em 2021, também financiou um pequeno estudo de viabilidade de uma ferrovia lunar, usando vagões de levitação magnética chamadas de maglev. O conceito foi desenvolvido por cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da própria NASA, e da SETI International. Esse projeto foi chamado de Float, levitação flexível em uma pista. Ele prevê o uso de veículos robóticos e autônomos pairando sobre uma pista ao redor da Lua. Essa foi uma das várias ideias da NASA que foram projetadas, baseadas nos filmes. Então, nas próximas décadas, mesmo que você não consiga um lugar no trem lunar, ainda é possível que algum dia alguém lhe envie um cartão postal da Lua. Por hoje é isso, pessoal. Se gostou, deixe o like. Obrigado.